Fala galera, estamos no ar mais uma vez com o Lado D Podcast e hoje nós vamos ter uma descoberta totalmente interessante, né? Trouxemos aqui um contador, CEO da Voga Contabilidade, né? Voga Serviços Contábeis. E Isso. ele vai contar aqui para nós um pouco da história dele, quais são os principais desafios, né, que é encarado aí nesse mundo dos negócios, no mundo dos business, né? Alexandre, desde já, meu caro, te agradecer, né, pela oportunidade de a gente ter aqui esse bate-papo. E a gente sempre abre. A primeira pergunta, quem é o Alexandre? Conta aí um pouco da tua história. Não, o Alexandre é um cara simples, que veio de família simples, trabalhou muito, estudou muito e tem amor pelo que faz. Tudo que faz, faz com muita atenção, muito zelo, se preocupa com as pessoas, com seus parceiros, com eh, aqueles com quem ele lida. Então, uma pessoa simples que nem merece destaque, não. Vai passar por aqui sem deixar saudade. Ah, será mesmo que vai ser tudo isso? Alexandre, quando foi que começou, cara, a tua carreira dentro dos serviços contábeis? Como foi que você se descobriu nesse meio? Denis, eu acho que isso veio meio do meu pai, né? Meu pai foi contador na Embaixada Americana, para o governo americano, durante anos, desde o Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci lá, mas me considero candango. Vim para cá com 7 anos. Meu pai trabalhou muitos anos em órgãos do governo americano e quando não teve mais jeito, meu pai é carioca, flamenguista, mangueirense, não queria vir para Brasília de jeito nenhum, até que a Embaixada Americana fez uma proposta para ele e ele resolveu vir para Brasília. E viemos juntos, cheguei em Brasília com 7 anos de idade e desde então sempre coloquei na minha cabeça que eu queria ser contador. Meu pai trabalhava com contabilidade e eu queria ser contador. E desde então vim trabalhando, vim fazendo a minha vida e sempre nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse contabilidade, né? E já estou aí 30 e poucos anos no mercado. Só na área privada eu tenho 30 anos de experiência, de labuta, né? Porque eu comecei muito novo, aos 17 anos, eu estou com 57 anos hoje. Isso aqui é até revelador aqui pra galera que tá no bastidor. 57 anos, fui pai do Tiago, né? Aos 17 anos e acabou a moleza, né? 17 anos, quis fazer filho, namorou além do que devia, vamos trabalhar, né? É bom, né? E depois... vamos trabalhar. E aí eu tive ajuda, fui parar num serviço público, trabalhei bastante em várias áreas, muitas áreas até ligadas, prestação de contas, contabilidade, tesouraria. Teve algum setor específico, algum órgão específico que você começou a trabalhar no setor público? No CNPq. Comecei a trabalhar no CNPq. Lá, o único órgão público que eu trabalhei, público ou privado, foi o CNPq, né? Então, minha vida iniciei no CNPq, vida profissional, iniciei no CNPq, iniciei lá como office boy, carregando jornal para cima e para baixo, entregando jornal, entregando correspondência. Lá tinha a época do o Prêmio Jovem Cientista, e chovia correspondência. Não é hoje que nós temos o WhatsApp, não, era fax, telex, época do telex. Então, às vezes tinha uma notícia muito urgente que o presidente do órgão, algum diretor, falava, essa notícia tem que correr aqui. Aí saía entregando as notícias nas sucursais, né? Folha, Globo, tal. Então era um negócio pesado. Mas assim, trabalhando lá e sempre estudando, e na primeira oportunidade que surgiu, fui parar num departamento de prestação de contas, na verdade de importação. Tinha serviço de controle, serviço de importação, de despacho aduaneiro, passei por todos os departamentos, até que mais adiante um chefe meu, um conhecido meu, me chamou para trabalhar com ele lá no departamento, ele era gerente financeiro, Luiz Horta, um abraço, Luiz Horta, grande chefe, um cara nota 10, e comecei a desenvolver a minha vida, fiquei acho que uns 8 anos no CNPq, acho que por aí. Veio um PDV, eu já trabalhava, já tinha
umas empresas que eu fazia paralelamente. Começou a prestar serviço contábil privado. Privado e tendo o serviço público. Quer dizer, o serviço privado era um bico, né? Vou ver aqui como que é a área privada, né? E comecei a atuar. E daqui a pouco, na verdade, o serviço público virou um bico. Então eu tive que, em algum momento, um outro chefe meu falou, olha, ou você vai ser contador lá fora, ou você vai trabalhar aqui dentro. Tem um PDV aí, dá uma olhadinha e escolhe, porque não dá para ficar nos dois, não. E eu tive que optar, né? E aí eu comecei, de fato, com a atividade privada há 30 anos. Em 92 foi que eu comecei um pouquinho mais, né? Então... Dá 29. 29... 92 eu estava já com um escritório montado, mas... já vinha antes, né? Com mais de 30 anos. E aí, de lá para cá, fui descobrindo meios, né, de oferecer diferencial. Porque eu acho que para qualquer profissional, né, o sucesso ou o insucesso vem da disposição dele entender que o que ele quer. Eu quero ser um sapateiro. Só engraxar sapato? Só? Ok. Não, eu quero ser o sapateiro. Sim. Eu quero dar um diferencial, eu quero oferecer para esse meu cliente algo a mais. E foi assim que eu fui levando a vida e graças a Deus... eu acho que optei pela profissão certa, eu combino com a contabilidade combina comigo, então foi um casamento perfeito. Isso é fantástico. E quando você me fala, principalmente da ponta do diferencial, né, para quem está nos acompanhando, entender que o diferencial ele está em todos os serviços, ou todo produto, ou tudo que você se faz. É um pouco de dedicação e aplicação, né? E durante todo esse trajeto a gente vê que o diferencial faz hoje o que a Voga é. É um ponto de orgulho, né? Dá bastante orgulho porque uma empresa que tem um bom nome no mercado, ela é reconhecida por prestar bons serviços. Existem muitas outras também que também estão ali no mesmo patamar e existem algumas que estão chegando, estão vindo. Então, vamos dizer, não vou dizer que é cíclico porque não é tão rápido assim, né? Sim. Não é tão rápido, mas aquelas empresas, aqueles profissionais, seja em qualquer área, né? Eu acho que ela vai alcançar a maturidade e um nível de excelência na medida da disposição e do entendimento, né, do gestor do que ele quer para o mercado. Porque tem gente que, assim, vou falar da minha área, que é a área que eu conheço, né? Conheço vários escritórios, vários profissionais que não se preocupam com o tamanho, assim. Ele quer ter um tipo de cliente e dar um tipo de atendimento que ele cobra barato. O cliente está ali, entram 5, sai 6, entram 10, tal. Ele está naquele turnover de cliente, sem fidelizar, porque é o preço que ele cobra, o cara não vai achar em qualquer lugar. E muita gente quer preço, muita gente não quer qualidade. Então o cara, não é nem dizer que estabelecer parâmetros aí, dizer que o certo é fazer isso ou o certo é fazer aquilo. O certo é fazer o que você gosta, o que você acredita. Você acredita que para a sua profissão, seu nome pouco importa, o nome da sua empresa pouco importa, o tipo de serviço que você faz pouco importa, o que importa é estar entrando o cliente, mesmo que saia um pouco, que entre. Você está feliz com isso? Beleza, você é feliz, né? Agora, existem aqueles, e eu me incluo nesse rol, daqueles que gostam de perfeccionismo, gostam de fidelizar, né? Pô, nós temos clientes lá do início, 30 anos. Pois é. 30 anos, cara. Qual é o primeiro cliente? Qual foi o primeiro cliente? Ele ainda existe hoje ainda com você na contabilidade? Ou... Não, o primeiro cliente não. O primeiro cliente era um salão de beleza no Guará. Fechou faz tempo já. Mas talvez os 10 primeiros ainda está comigo. É uma dentista, ela está comigo até hoje. Então... E é muito gratificante. A gente tem uma característica de fidelizar muito a nossa clientela. Então,
tanto que nossa... Aí, assim, é uma característica minha. Eu fidelizo os amigos, eu fidelizo os parceiros, né? Eu fidelizo funcionários. Então, minha secretária, que já me acompanha aí há 23 anos, se você for lá no escritório, ela vai te dizer, eu trabalho com ele há 23 anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias e não sei quantas horas. Ela sabe dizer direitinho. E muitos funcionários estão lá comigo há muitos anos. Eu tenho funcionário novo, são os que realmente a gente vai precisando contratar e vai absorvendo, mas muitos funcionários antigos, porque é uma característica de fidelizar, né? De trazer para si nossa forma de encarar a prestação de serviço oferecer ao cliente muito mais do que ele espera, surpreender o cliente. Temos sucesso 100%? Não. Ninguém tem sucesso 100% porque você está lidando com o ser humano. E lidar com o ser humano é complicado, né? Tanto do lado de lá como do lado de cá. Não é colocar que os contadores lidam com o ser humano que é de... Não, todo mundo tem às vezes uma parcela de culpa em alguma coisa, mas quando se propõe, se predispõe a prestar um serviço de excelência, a despeito do que você cobrou muito ou pouco, estimou, subestimou ou superestimou, não interessa. Você precisa dar o seu melhor, né? Independente do valor, né? Porque o valor é importantíssimo, mas você criar raízes e criar proximidade, e mesmo que você tenha inicialmente subestimado o trabalho que aquela empresa ia te dar, cobrou um valor mais baixo e você foi vendo que o trabalho seria maior, né? E que o preço não ficou tão justo, o contrato ficou em desequilíbrio, trabalha, faz a tua parte, se dedica, dá o seu plus ali, que mais adiante você consegue chegar e mostrar e fazer o cliente enxergar. Vai ter aquele que não vai enxergar, e aí paciência, ele não é seu cliente porque ele não quer o que você quer oferecer, ele não quer bom serviço, ele não quer qualidade, ele quer preço. Então, em algum momento, as decisões aí, os interesses convergem, porque o cara quer preço, você não está preocupado só com preço, você quer qualidade também, né? Então, na nossa área a gente tem duas vertentes, né? Ou você demite o cliente ou o cliente te demite. Sim. Eu posso te dizer com certeza que é muito mais comum o cliente demitir o contador do que o contador demitir o cliente. Aquela situação de, não está pagando, o cara é difícil de trabalhar, mas está pagando, né? Então vou ficar aqui que eu não vou perder um cliente. E muitas vezes ele ocupa a carteira de clientes dele com clientes ruins, perdendo a oportunidade de, às vezes, colocar clientes bons por um sentimento pequeno, né? E por uma visão um pouco delimitada, né? muito limitada, né? Limitada já. Então, acaba deixando um pouco de lado, né, a qualidade do serviço dele. Acho que deixa de prezar o nome da empresa, o nome pessoal, porque a gente sabe que o contador ele não é vinculado pelo CNPJ, ele é vinculado pela pessoa, né? Muitas vezes você procura algumas marcas, o público conhece a marca, sim, mas outros casos você conhece a figura, né? Então você coloca R9, né? R9, Ronaldinho. Se você ligar Ronaldinho, você liga R9 ao Ronaldinho. Sim. Então, muitas vezes, o nome do profissional de uma equipe que está à frente diz muito mais do que o próprio nome da empresa, né? Sim, então, existe aí uma proximidade de convergência até de situações que você, às vezes, não consegue nem dissociar o nome da empresa com o profissional. Sim. Mas muitas vezes você já bate e fala, a empresa é do fulano, né? Ali é o fulano. É o ciclano. Né? É desse jeito. Durante esses 30 anos, né, Alexandre, a contabilidade ela passou, como qualquer outro tipo de negócio, passou por grandes reformulações, né? Como foi que foi lá o início, essa adaptação do processo de informatização dentro
do escritório de contabilidade, né? Você acha que na época há 30 anos era Dacom, né? GIM, DMSP, né? Então... Para a galera não entender, isso daí, antigamente, eram as declarações que a contabilidade tinha responsabilidade de entregar, e eram todos os documentos. Hoje elas mudaram de nome, mas continuou a responsabilidade. São as famosas obrigações acessórias, sim, né? Porque se você parar para pensar, o governo usa as contabilidades para ter as informações que ele precisa. Por quê? Ele exige do contribuinte um nível de informações tão detalhado, cada vez mais, que um contribuinte não teria condições. Como é que o dono de uma sapataria está ali cuidando de atender fornecedor, contratar funcionário, cuidar de publicidade, lado financeiro e tal, e ainda se preocupar em fazer uma GIM, uma DMSP, ou... Não tem, ele não vai conseguir. Então, vamos colocar essa atribuição para os contadores, né? Então eles vão trabalhar para nós e entregar tudo para nós mastigado, para nós podermos fiscalizar o contribuinte. Então, antigamente, tudo por uma questão natural, tudo era manual, né? Sim. Manual. Eu me lembro que quando eu trabalhava em casa ainda, né? Que eu trabalhava de manhã no órgão público e à noite eu fazia meu bico, né? Então, a guia do FGTS, ela era deste tamanho. E a máquina de datilografar era deste tamanho. Então, você tinha que datilografar metade da folha, dobrar, vir datilografando tudo. E... as guias tinham que ter o número do PIS, aquele númerozão, o número do CNPJ da empresa, o valor, a competência, para você tirar uma certidão negativa. Sim. Hoje você entra no site, dá um clique com o celular, em qualquer canto, nem tocando no telefone, você vai no Google ali, vai dando o comando, ele vai aparecendo ali as informações. Então, não pode nem se comparar o que era o trabalho de antigamente com o trabalho de hoje. Por outro lado, também, não se pode desprezar ou ignorar a questão de que, antigamente, para o contribuinte ser fiscalizado, ele era meio que era um sorteio ao contrário, né? Ele tinha que ser premiado com uma visita de uma malha fiscal. Uma malha fiscal, porque o governo não tinha nada em computador, era tudo assim. Ele pegava ali, era um fiscal rodando, olhando alguma coisa que estava fora do normal, entrava, pedia livros, ou uma denúncia, ou coisa parecida. Hoje não, o fisco está ali tranquilinho, só cruzando dados, o supercomputador trabalhando para ele, e os contadores aqui correndo para colocar tudo que é tipo de informação disponível para o fisco. Então, eu venho da época que era realmente da pedra lascada, né? Não, literalmente, era um trabalho. Eu já não peguei tanto a fase do manual, já vim conhecer contabilidade dentro do processo de informatização. E a gente para escutar essas histórias, né? A gente vê o quão era desafiador, porque antigamente a principal diferença era que você precisava ter qualidade do que volume. Hoje a informatização ela trouxe a necessidade do volume, né? Porque o processo está mais acelerado, a malha fiscal funciona de uma certa forma mais eficiente, entendeu? E assim, desafio para escritório. Qual foi assim o mais conturbador, né, durante o período de construção da Voga? O desafio realmente é captar cliente. Que é o desafio. E aí você você vê no mercado várias formas de se captar cliente. Os profissionais liberais, de um modo geral, né, advogado, contador, engenheiro e tal, eles têm um rigor muito grande dos conselhos regionais que não permitem que você faça uma publicidade como a grande maioria das empresas fazem, né? Empresas de informática. Vai lá, coloca, publica em revista, bota no outdoor em um determinado lugar, faço mais barato para você do que o fulano. Então, os serviços de profissão regulamentada, eles têm um rigor maior na publicidade. Então, assim, a estratégia de captar cliente é que um pouco diferencia, e eu acho até que, rapaz, vou te dizer que isso aí é que norteia o rumo daquele escritório. Não, justamente. Se eu te falar, Denis, que hoje, com a informática do jeito que está, tem escritórios
Escritórios grandes, tá? Não vou falar que são bons escritórios porque não conheço o serviço que eles prestam, né? Então não vou falar que são bons escritórios. São escritórios grandes, que se preocupam muito pouco em manter um quadro de funcionários treinado, qualificado. Ele troca um bom contador, um bom auxiliar fiscal, por um bom representante comercial. Sim. E aí esse cara sai batendo de porta em porta, perguntando quanto é que ele paga para a contabilidade dele. Aí o cara fala 100. Ele, eu tenho uma oferta melhor para você. Eu faço para você por 50. Mas você faz isso, faz aquilo. Aí o cara começa a puxar, né? Tudo que o outro não faz pagando 100, o cara começa a exigir dele que está cobrando 50. E ele vai captando cliente assim, enchendo o escritório dele de cliente, com preços muito baixos, prometendo muito serviço, mas o quantitativo de funcionários, de colaboradores, não aumenta na mesma proporção. Sim. Aí o que acontece? Acaba prestando mau serviço. Só que um mau serviço dentro da contabilidade, dificilmente você identifica ele de forma imediata. Você vai identificar isso ao longo de alguns anos, que começam a aparecer as malhas fiscais, hoje se chamam malhas fiscais, mas que eram as fiscalizações, as pendências, né, que vão aparecer. Antigamente demorava mais, hoje é mais imediato. Sim. Mas assim, e aí eu acho que a forma de captar é que você começa a ver, eu já meio que, no meu jeito de avaliar, que não é o melhor do que o de ninguém, mas eu já tenho uma percepção do tipo de serviço que aquele cara vai oferecer para o cliente pela forma que ele aborda. Pela forma que ele aborda. Então, quando você vê, às vezes, o cliente pedindo a contabilidade e tal, aí você vai ver, preço. Mas o cliente nem falou com você que ele tinha um problema de preço, ele já foi saindo mesmo porque o outro ofereceu e vendeu isso para ele. Esse cara não vai conseguir atender bem desse jeito. Então, lá com a gente é muito comum o cliente retornar. Posso te falar que nesses 2 últimos meses aí tivemos até um quantitativo considerável de clientes que saíram em busca de menores preços, achando que pagariam menos e que não teria uma contrapartida, né? E a contrapartida chegou até rapidinho, até muito mais rápido do que a gente imaginava. E aí o cara liga, pede, pergunta se a gente ficou magoado. Não, isso é negócio. Você foi tentar diminuir o custo do teu empreendimento aí, da tua operação, cortando na contabilidade. Foi mal avaliado, você não sentou, não conversou comigo, você não procurou, eu não pude nem te orientar, porque muitas vezes você vê algumas situações que você chega pro cliente e fala, não, cara, realmente, nosso preço aqui é mais caro do que, e a gente não consegue por causa da nossa estrutura, mas olha, procura uma pessoa que vai te fazer isso aqui, se o cara te falar assim, cai fora, tá? Você já dá a dica pro cara arrumar um outro profissional. Entender, né, também, Alexandre, que não é um concorrente, não é o fato de estar exercendo a mesma profissão, você vai virar pro seu cliente e prejudicá-lo por uma vaidade. Eu acho que não faz sentido, né? Não deveria ser, né? Assim, a ética exigiria que todos tivessem esse tipo de comportamento. Mas também aquilo que te falo, assim, tem clientes que chegam, tem clientes que não chegam. Se eu te falar que em 30 anos de profissão na área privada, eu posso contar nos dedos de uma das mãos os clientes que chegaram e falaram, olha, eu vou sair da contabilidade porque minha estrutura aumentou, eu vou ter que contratar mais gente e eu vou internalizar minha contabilidade por conta disso, daquilo. Ou eu tive um único cliente que fez isso, Os outros, não, estou saindo por causa de preço, tal, e aí, porque tem gente que nem, você passa 10 anos trabalhando com o cara, 10 anos, e ele um dia acorda ou recebeu lá uma visita de um representante comercial de outro escritório, ele vai e sai. Então, é infiel. O cliente, na grande maioria, ele é infiel. Então, o contador,
proprietário de escritório, ele está acostumado com a infidelidade. Então, infelizmente, ele está acostumado com essa infidelidade. E aí, vamos voltar naquela tese lá do início, né? O que você pode fazer para evitar isso? Cara, para evitar, para impedir nada, mas para evitar é tentar fazer com que o seu cliente entenda e compreenda que você faz mais do que aquilo que você combinou, que você oferece mais do que aquilo que você ofereceu inicialmente, né? Quando o cliente sai, alguns conseguem perceber, outros não conseguem. Só vão sentir isso lá na frente, que ele começa a querer aquilo tudo que ele tinha do escritório anterior. Aí o cara, não, mas você me contratou para fazer contabilidade. Contabilidade é o seguinte, eu pego tuas notas, emito os teus DARFs, você manda para mim a documentação que eu contabilizo, te mando o balanço e acabou minha responsabilidade. Ah, mas eu tenho licitação, eu tenho SICAF, eu tenho não sei o quê. Problema seu, isso é administrativo, isso não é área contabilidade. SICAF é área administrativa. Você não tem um departamento administrativo, não? Devia ter. Porque aqui eu não faço isso, eu faço tal coisa. Aí ele começa a ver, poxa, lá eu fazia, lá eu tinha... O cara agendava tudo para mim, mandava... Eu não me preocupava com o SICAV, porque no dia da licitação era só pegar ali o espelho e já estava tudo pronto. Aí começa a sentir a diferença. E muitas vezes uma licitação que ele perde foi 10 anos de honorários, de diferença de honorário, que ele foi procurar mais barato. Faz parte. Onde é que vê. A gente vê dentro dessas duas vertentes dois perfis de contabilidade, né? Que é a contabilidade digital, né? Que é o processo de informatização acelerado, então ela se preocupa muito com o volume, e o interesse da contabilidade consultiva. A gente entende hoje, então, que a Volga ela vai pela uma vertente consultiva, né? Que ela preza por um conjunto de prestação de serviços que diferenciam no mercado, né? Lá, para você ter uma ideia, cara, lá a gente tem 7 consultorias tributárias. As mais importantes do país nós assinamos. Para tomar uma decisão, né? Para tomar uma decisão. Por quê? Porque o que eu vendo para o meu cliente é informação. Então, existem situações que você dá um Google, você pega a informação, tranquilo. Mas tem determinadas demandas que você precisa ouvir, e nós tínhamos 8. Uma consultoria foi dispensada porque ela não queria confronto. Então, assim, você pegava, fazia a mesma pergunta para 8 consultorias. Aí vinham as respostas, quando você falava, olha, rapaz, sua resposta veio assim, diferente de tantas outras que trazem essa argumentação. Será que esses todos aqui estão errados ou é a sua? A gente tentava dialogar. Eu podia simplesmente seguir a maioria e pronto, não, seguir e abandonar. Mas era uma ideia de colaborar também com a empresa. O crescimento do próprio consultor, né? Sim. Ah, não, a gente não aceita confronto. O que a gente fala é isso aí, não aceitamos confronto. Bom, então para mim não serve. Porque eu não posso fazer isso para o meu cliente, pegar a primeira consultoria, passar para ele, sem checar, sem fazer um cruzamento de informações e saber, olha, eu estou te posicionando de acordo com a legislação preponderante do fato. Porque tem casos que um pensa uma coisa, outros defendem uma tese, mas você vai na preponderância, né? Então lá a gente... Para prestar esse tipo de serviço, de uma consultoria, uma prestação de serviço consultiva mesmo, nós nos acautelamos com empresas especializadas na área que nos permitem fazer esse bate-bola, demandar, receber as demandas, compilar as informações e passar para o cliente. Olha, é isso aqui, e é tudo fundamentado. De acordo com isso aqui, a legislação é essa, o artigo é esse, está pautado nisso aqui. É uma maneira de você dar segurança para aquele cliente, né? Então, assim... Mas a gente sabe que tem escritórios aí que não tem nenhuma consultoria. Sim. Denis, eu participo de alguns grupos de contadores e tal, e eu interajo pouco. Porque nem tenho tempo para ficar muito tempo ali interagindo e tal. Mas eu tenho hora que eu vejo umas perguntas assim, tão absurdas, tão elementares, que aquela pergunta, aquele cara sequer poderia ter um escritório. Para fazer aquele tipo de pergunta, ele não poderia sequer ter um escritório. E o cara, na maior disfarçatez, vai lá e faz aquela pergunta ali. Fulano, você tem telefone de tal lugar? Fulano, para fazer isso aqui é assim que faz?
O cara não consulta um Google, o cara não tem uma consultoria para tirar dúvida. Eu entendo que ali é um fórum para o cara tirar dúvida daquilo que, poxa, tem uma compreensão, é de difícil compreensão, né? Uma coisa que vou rebuscar um pouquinho do que você falou da contabilidade de antes com a de hoje, né? Você pega as legislações antigas e lê, você lia e conseguia interpretar a legislação. As legislações de hoje, essas sumidades aí que elaboram esses decretos, essas portarias e tal, são textos incompreensíveis, que têm dupla interpretação. Rapaz, na pandemia, a gente penou com isso. Por quê? Porque no texto vinha ali, você falava, não, cara, você lia 10 vezes, 15 vezes aqui, falava, não é possível, cara. Porque eu lia o conteúdo de manhã e à noite eu gravava os vídeos para disponibilizar para os clientes. Porque eu percebi, na verdade eu só pulei a cerca, né? Eu vi assim, se eu fosse um cliente, o que eu queria? Ler 3, 4, 5 páginas de uma legislação, mesmo que viesse grifada, bonitinha e tal, ou eu preferia ouvir? Porque acho que ouvindo fica parecendo um bate-papo, você transmite maior informação e segurança. E eu comecei a gravar esses vídeos. Só que, cara, tinha hora que eu pegava a minha equipe assim e falava, gente, vamos interpretar isso aqui. Tá, não, tá dizendo isso aqui. Não, mas ele não tá dizendo isso aqui, ele tá dizendo que... Porque a redação é péssima. Sim. É péssima. Então, existe isso hoje, numa diferença do que era a legislação anterior. Ok, para esses casos, embora hoje tenha muito isso, eu até entendo que o cara use um grupo como fórum de pesquisa. Agora, o cara tá ali numa preguiça danada, bicho, de pesquisar um negócio que... Aí ele pega uma informação no grupo, às vezes de alguém que não está também tão habilitado para aquela questão específica, e vai levar para o cliente dele. E a informação não foi checada. E aí o cliente vai entrar numa fria. E o problema vai virar para ele. Acaba gerando um problema, né? Médio e longo prazo, porque... É um ciclo vicioso que vai ali, desencadeia um monte de procedimentos inadequados, e quem vai sofrer, na verdade, acaba sofrendo os dois, porque o cliente, dependendo da situação, o cliente perde e ele desconta. Sim. Porque depois ele vai tirar a contabilidade daquele cara ali que não foi zeloso, né, no repasse da informação. Então, contabilidade é isso. Contabilidade é essa loucura. Eu vou te contar aqui uma experiência. Eu cheguei a trabalhar em uma empresa aqui de Brasília, que fornece o software contábil, né? Essa parada das perguntas absurdas, acho que a pergunta mais absurda que eu ouvi durante todo um escritório, já tinha mais de 20 anos. Quando eu fui puxar a ficha dele, fui ver. Um escritório de Brasília tinha mais de 20 anos. Ela contratou, fez uma reciclagem dentro do processo dela, contratou mão de obra barata. Popular, o estagiário. Sim. Contratou a molecada que tava. A pergunta mais absurda que eu ouvi, o que era o CFOP. Pois é. Porra, aí tu... Para um contador Então, assim, e aí, assim, eu ainda te digo que nesse grupo, num desses grupos aí, ainda sai pergunta mais ainda elementar do que essa, cara. Por isso que eu te digo, o cara não podia ter um escritório. Ele, para estar fazendo aquela pergunta ali, ele não podia ter um escritório. Ele não está em condições de ter um escritório. E aí não é nenhum demérito para esse profissional, não. Eu só acho que ele está colocando a cara a tapa demais. Colocando clientes, se responsabilizando, que afinal de contas ele é o responsável técnico por isso. E não pesquisa e vai buscar informação num grupo, e com a certeza que ele tem que aquela informação é precisa. Se aquilo ali cabe no caso dele. Então, assim, e aí, voltamos àquela história. É o diferencial. Eu jamais me colocaria numa situação dessa. Jamais. É um risco... Para a galera que não entende, né, a parte contábil dentro de uma empresa, ela é elementar, ela é fundamental. Ela é a parte, acho que, mais importante. Que, literalmente, são riscos caros, né? Hoje, a média de multa, mais ou menos, está quanto? Cara, variado. Tem multa de R$100, 500, 5 mil. E às vezes uma multa dessa não paga o honorário do mês do cliente, né? O cara tomou aí 5 mil por mês, por período. Ele deixou 6 meses ali sem enviar, por exemplo, uma declaração. Ele vai pagar 30 pau. Quando que ele vai recuperar esses 30 mil? Tirando os custos dele. Então, é difícil. E aí
vem aquela história, o cara não, pior de tudo, né? O cara não reconheceu o erro, aí ele, para não pagar, começa a jogar a culpa no cliente e fugindo da responsabilidade, conflito, né? fugindo da responsabilidade de... E isso vai fazendo o quê? Maculando o nome da profissão ali, né? Maculando a profissão, porque o cara, contador, tive aquela experiência horrível, porque o cara deixou um monte de multa para mim, não sei o quê. Entrando nesse mérito, como é que você olha hoje o contador sendo contador, estando no mercado, né, na iniciativa privada, como é que você consegue se analisar dentro desse mercado? O que o seu cliente acha hoje? Cara, olha, Denis, difícil você avaliar, porque assim, o que eu percebo é que o cliente, é a minha visão, né? Pode ser até errada, mas assim, a minha visão é que o meu cliente, ele se sente muito bem atendido. Mas ele dificilmente ele faz um elogio. Eu vou falar essa semana, assim, num determinado dia foram três assim, seguidos, né, clientes elogiando, olha, fiquei muito satisfeito com o atendimento do fulano, não sei o quê, vocês estão de parabéns e tal. Aí eu fui postando no grupo de funcionários, né? Aí, para um funcionário lá, já era a terceira no mesmo dia. Eu falei, a próxima você vai pedir música, música tá? do Fantástico. Vai pedir música. Porque é muito raro você pegar alguém Cara, mas eu acho que isso é do ser humano, Sim. Sabe? Porque assim, quantas vezes você foi na oficina, o cara mexeu no seu carro lá, fez alguma coisa, e você saiu, viu, muitas vezes você paga, fala, tchau, obrigado. Você não liga depois e fala, cara, ficou ótimo o serviço, assim. Você não faz isso, cara. A gente não tem o hábito de fazer isso, mas a gente sente falta, a gente se ressente disso. Claro. A gente se ressente disso. Aí é muito, eu acho que da dinâmica do dia a dia. O empresário está ali vendendo almoço para comprar janta, correndo atrás de dinheiro, atrás de cliente, atrás de linha de crédito, de bons funcionários, de fazer uma boa propaganda. O contador ali também, por sua vez, correndo com os prazos para não se responsabilizar por multa, tentando fazer o trabalho mais assertivo possível e também com todos os problemas que qualquer outro empresário tem, que é funcionário, né? Funcionário, estrutura física, operacional, equipamento, em determinado momento os programas vão ficando tão robustos que os seus equipamentos começam a ficar obsoletos do nada. Sim. Aí você começa tendo que fazer upgrade nesses computadores, gastando, mas o cliente não sabe disso. Ele não sabe que determinadas obrigações exigem que você tenha uma máquina muito mais potente, que você tem que fazer um investimento ali, né? Então, assim, são os percalços que eu acho que toda categoria tem, toda área, né? Tem. Agora, são assim, situações que às vezes, cara, você tem que parar e pensar e, sabe, contar até 25, 30, sabe? Porque você vê que por mais que você faça, sabe aquela pessoa que é insatisfeita por tudo? Mas ainda, eu costumo dizer para meus funcionários lá, eu falo, gente, então vamos dar graças a Deus, vamos orar, agradecer a Deus, porque o nosso volume de clientes ingratos é muito pequeno. A gente dá muita sorte, né, de ter uma clientela mais selecionada também, né? Então a gente tem uma clientela mais selecionada. Então a interação é mais fácil. Então o funcionário, cara, o cliente tem lá avião, tem barco, tem fazendas, liga lá e pede alguma coisa que ele quer, uma guia que ele esqueceu de pagar, alguma coisa, numa educação. Sim. Que o funcionário chega estranha, né, aquilo. Aí, no dia seguinte, liga a funcionária dele, mas numa arrogância, numa falta de educação sem fim, que o cara fala, não é possível isso. O homem ligou aqui ontem, né? Mas isso acontece em todo lugar. Em todo lugar que você vai, você tem essa diferença de tratamento, e isso não é selecionado pelo grau escolar, de nível acadêmico, de formação ou de riqueza, não. Eu acho que é muito mesmo da vida das pessoas. É pessoal, né? Tem a ver com o caráter. Já vem com aquilo ali, que ela vem do berço já. Sim. Né? Vem do berço. Então, tem pessoas que pobres,
ou ricas, elas têm aquela maneira de se comportar, de respeitar o próximo, que independe da posição dela. E tem outras que mal tem onde cair e não sabe respeitar o próximo, cara. Não sabe tratar o próximo com a atenção que gostaria de ter. Você gosta de ser bem atendido, mas você não gosta de atender bem, né? Você esquece que precisa atender bem. Para mim, um dos maiores problemas da contabilidade é essa interação, sabe? Da equipe, do cliente com a nossa equipe e do próprio cliente com a nossa equipe, né? Mas, assim, tudo faz parte também de treinamento. Treinar, bater na tecla ali toda hora. É um trabalho de insistência, né? Falo quando eu me reúno com os funcionários lá, eu falo, gente, é igual filho, cara. O cliente é igual filho. Quantas vezes você fala para o seu filho não pegar aquilo, ele pega. Não descer tal lugar, não... Você fala milhões de vezes e ele está sempre fazendo aquilo ali. Por que você acha que o cliente, você falou uma única vez, ele vai gravar aquilo, vai atender? Cliente é um filho que você tem que ir ali, doutrinando ele ali, amansando, mostrando para ele a importância do negócio, tendo paciência com ele, meio que ajudando. Olha, a guia venceu aí, vai vencer, você pagou, não vi pago aqui e tal, né? É muita coisa. Todo mundo tem muito serviço. Justamente, pegando esse gancho, eu recebi algumas perguntas lá no direct e uma das perguntas, contador novo, né, acabou de sair da faculdade, ele perguntou, o cliente ele sempre tem razão, Alexandre? Não, o cliente não é que sempre que tem razão, não. E aí, que você vai mais um ponto que a gente vai falar da diferença de escritórios e de profissionais. Sim. Então, no nosso escritório, nós já demitimos clientes por conta dele não ter razão. E mesmo depois dele ser esclarecido, ele ainda querer ficar na razão dele. Não porque não compreendeu, porque é orgulho mesmo, né? E não aceita, né? Não aceita. E porque é difícil, cara. Para muita gente, você fala assim, cara, realmente está errado, isso que eu fiz não está certo, ou a maneira que eu me dirigi às pessoas ali não mereciam isso porque me mandaram tal coisa, né? Você não mandou tal coisa, vocês são responsáveis, não sei o que tal. Aí faz aquele palavrório todinho lá, quando vai ver, já tinha sido encaminhado, tá na mesa dele lá, ou no computador dele e tal. Ele não liga pra pedir desculpa, não pede desculpa, não. A gente tem muito esse problema, né? Que mandou no e-mail e tu fala, mas não recebi. Não recebi. Esse é um problema, não recebi. É o problema do não receber. É o problema do não receber. E aí, aquela história, quem vai se diferenciar no mercado? O cara que manda um e-mail, pede ali, por favor, confirmar. O cara não confirmou, ele vai lá e liga pro cara. Te mandei um e-mail, pedi para você confirmar, você não confirmou. Vai lá e confirma para mim, por favor. Estou precisando aqui, isso é importante para você. Isso vai... Aí, mas você vai perder tempo para fazer isso aqui? Você já mandou... Não está no escopo do meu trabalho, já te contei a história do escopo, né? Não está no escopo do meu trabalho fazer isso aqui, ter que mandar um e-mail e confirmar ainda. Tudo bem que não esteja, né? Que a sua obrigação seja só enviar. Mas o detalhe, o plus dessa sua disponibilização é esse, é você se preocupar em ver se o cara pagou ou não pagou, vai pagar com... Porque tem clientes que você já sabe que estão passando por uma situação difícil, acaba não pagando, atrasando, então você não tem como ficar ligando para tudo que o cara não paga, porque ele já vem numa toada de atrasar alguns impostos e tal, então você não fica ligando porque não vai aparecer dinheiro de você ligar. Mas tem clientes que são super rigorosos, preocupados em pagar seus impostos em dia, não admitem pagar atrasado, então quando você não viu que aquela guia ali foi baixada, que o cara teve acesso àquela guia, tem que ligar e cobrar e pedir para procurar saber se ele tá ciente daquilo ali, se ele recebeu ou não, porque a gente tem problemas no dia a dia, né, cara? Tem dias que são mais tumultuados do que outros. Sim. E a gente acaba esquecendo compromissos tão elementares. Por que o nosso cliente pode também não esquecer? E, ele tem uma secretária. Normalmente ele tem uma secretária para auxiliá-lo, ou assistentes, ou diretor administrativo ou financeiro, depende do porte da empresa. Tá bom, mas ele também tem uma contabilidade, cara. Essa contabilidade é parceira dele. Essa contabilidade também se preocupa se ele está pagando os negócios em dia, se ele vai deixar de pagar e ter uma certidão, se ele participa de muitas, principalmente empresas que participam frequentemente de licitações.
Sim. Dependendo do caso, agora nem tanto, mas, pô, aquela época que tinha greve. O cara tinha licitação, tinha greve, como é que você fazia? Meu amigo, era difícil, porque você tinha que ir lá, botar um umbigo no balcão do INSS, da Receita Federal, toda vez que você ia tirar a certidão negativa, você tinha que levar o contrato social e alterações, e ainda as guias todas, cópias das guias, os originais e as cópias, porque as cópias ficavam lá para eles jogarem fora, mas você tinha que deixar as cópias lá, mas levava os originais para eles confrontarem, e na guia você ainda tinha que datilografar ali, preencher tudo que estava naquelas guias que você transcreveu para ali. Então, você imagina um cliente deixar de pagar um negócio desse, depois ter que tirar uma certidão num processo desse. Hoje em dia não tem ninguém para atender em lugar nenhum. Receita Federal não atende ninguém, INSS não atende ninguém, é tudo por chat, tudo por sistema, agendamento de senha e etc. Né? Facilitou um lado, prejudicou o outro, mas o detalhe está aí, é tentar acompanhar, pelo menos selecionar aqueles que podem dar problema, que precisam de licitação, ficar em cima. O cliente entender que ele não tem só uma contabilidade, deixar claro que esse relacionamento empresa e contabilidade, ele, por mais que ele seja uma necessidade, porque é obrigatório, né? Não é dispensado, é obrigatório, mas entender que não é um apurador de imposto, né? A contabilidade, ela não é. Porque a gente escuta muito isso. Pô, mas eu vou pagar aí X valor só para o cara me mandar as guias de imposto. Antigamente chamava de guarda-livros, né? Antigamente chamava guarda-livro, porque tudo que você fazia, você tinha um livro de entrada de mercadoria, livro de saída de mercadoria, livro de prestação de serviço. Aí você pegava as notas fiscais e saía escrevendo ali manualmente. Depois veio o livro eletrônico, o próprio computador começou a gerar isso. Sim. Aí você só tinha que digitar as notas, campo por campo, dentro do sistema, para depois gerar esse livro. Hoje em dia não, você já escaneia a nota já vem no XML ali, XML já vem, você já hoje está mais facilitado sim, mas você hoje tem um quantitativo de obrigações acessórias muito maior do que tinha antes, né? Então você economizou numa tarefa, mas criou responsabilidade, mas foram criadas outras responsabilidades que não diminuiu o serviço, né? Mas respondendo a pergunta sendo mais enfático aí na pergunta do ouvinte, né? Eu não acho, não. A minha visão não é o cliente está sempre certo, não. Depende muito do caso e depende do prestador de serviço. Porque se ele se coloca na condição de aceitar qualquer coisa, ou ele se coloca, ou ele está, em determinado momento, na condição de aceitar qualquer coisa, aí sim, o cliente vai estar sempre certo, né? Mesmo o cliente estando errado, ele vai estar certo. Mas aqueles que se colocam na condição do que é certo, e do que, né? Então, se não está errado, está errado. Você fez errado, você não mandou as coisas em dia, você sabia que o dia de encaminhar a documentação era dia tal, você foi cobrado, ignorou os e-mails, tal. Como é que agora você está cobrando por um serviço que você não me deu condições de fazer? Onde está a sua razão nisso aí, né? Então, você tem que tentar muito. Parece incrível e parece assim, história da carochinha, mas tem cliente que não disponibiliza os documentos e está procurando balanço, está procurando saber das coisas, está reclamando porque não recebeu tal coisa, tal, mas você não disponibilizou. Mas eu estou precisando. Mas como é que a gente vai fazer isso, cara? Lembrando que o escritório ele acaba não fazendo mágica, né? Como você vai fazer? Por mais que tenha hoje toda uma informatização, o processo ele acaba sendo mais acelerado, mas ainda assim existe a colaboração do empreendedor, né? Assim, não há essa autonomia que muitos empresários pensam. Eu trabalhei aqui, o contador que se vire, pega as informações onde tiver que pegar, tal. Nós ainda não estamos nesse estágio ainda. Sim. Muita coisa você consegue, alguns escritórios têm ferramentas que já vão capturando ali as notas à medida que o cliente vai emitindo ou vai comprando. Agora, outros não têm essas ferramentas e não sei como que vai acontecer, se isso vai chegar a um ponto em que fique realmente autônomo, porque sempre vai necessitar de alguém para organizar algum documento que foi entregue em mãos, que não está no sistema, que não foi lido, um XML que deu problema qualquer, tal.
Então, sempre vai precisar dessa interação. E se, quando o cliente não faz a parte dele, ele não está em condições de exigir que o outro faça, que o prestador de serviço dele execute o trabalho, né? E isso é parte de uma lógica, mas que deveria ser tão natural, que você acha até fora de senso o cara questionar e reclamar que ele não tem determinada peça lá que ele queira, porque a contabilidade não fez, se ele foi avisado, se ele sabia que tinha que mandar, se ele foi cobrado por aquilo, né? Pior quando ele é cobrado e diz que não foi cobrado. Tem esse problema? Tem esse problema, né? Quem tem, né? Quem não tem esse problema, né? Quem não tem esse problema, que é o mais complicado, né? E hoje, Alexandre, qual a leitura que tu faz da necessidade do escritório de contabilidade numa empresa? Para uma empresa, qual? É de versificar essa questão de que o contador ele não é simplesmente uma obrigação acessória também da empresa, né? Ele faz parte do corpo dessa empresa. Denis, isso aí é o seguinte, cara. A necessidade do contador para a empresa vai muito no tipo de contador, de prestador de serviço que esse cliente é. Porque uma empresa, um contador que fica ali adstrito às obrigações básicas dele, receber guias, receber notas, elaborar guias e mandar o imposto para o cara, fazer a folha de pagamento e mandar para o cara, esse profissional, ele vai cada dia se tornar mais dispensável para as empresas. Sim. Né? Eu vejo muito discussão nesses grupos aí, alguns versam lá com uma propriedade imensa, tal, que a classe tem que se valorizar, porque o cliente não valoriza. O cliente não valoriza porque você mesmo não se valoriza. Justamente. Se você mesmo não se dá o valor, como é que você vai esperar que um terceiro te dê valor? Né? Até a gente entender, né, que tem muito escritório hoje que não consegue, não sabe se precificar para prestar uma consultoria para uma empresa. Além disso, né, questão de se precificar, sai tiro, facada, foice para tudo quanto é canto, né? Porque o mercado complicado de aviltamento de honorários, assim, as coisas mais absurdas. Mas assim, é livre, né? Nós estamos numa situação em que cada um cobra o que quer, o que acha que vale. Só que na minha visão, esses escritórios, eles vão sucumbir a cada dia que passa, eles vão entrando ali, porque para fazer isso, daqui a pouco, irmão, o sistema vai fazer. Tá? Não, daqui a pouco o sistema vai fazer. Agora, é diferente daquele escritório que acompanha o faturamento do cliente, acompanha a folha de pagamento dele, procura ver se ele se ele pode usar uma empresa do Simples auxiliar num processo de elisão fiscal, né? Porque elisão fiscal é o planejamento tributário lícito. A gente não fala nem sonegação fiscal porque é crime, né? Sim. Então, mas assim, os escritórios que atuam nesse processo de vigilância constante no dia a dia, no cenário do cliente, esses ainda vão ter vida longa. Agora, os que acham que fazer a contabilidade é só gerar guia, eu consigo antever um futuro próximo bem ruim para eles, sabe? Bem ruim para eles. Curto, né? Muito curto, porque assim, vai chegar, a tecnologia está avançando num ponto em que daqui a pouco, esse cara que só faz guia, o sistema vai fazer guia para ele. Ele vai ficar absoluto. Não, hoje, para falar a verdade, a gente tem mecanismos que são extremamente acelerados, que ainda assim precisa de uma intervenção técnica para evitar erro, mas o sistema, ele... Tem sistemas que fazem já pega ali, já apura, já faz tudo ali, mas e aí? Será que todas as notas foram emitidas corretamente? Porque a nota foi emitida pelo cliente, né, que muitas vezes não tem tanta experiência, assim, ou pode ser por alguém inexperiente do cliente que tem emitido aquela nota. Será que emitiu corretamente? Do jeito que o imposto foi apurado automaticamente, tá certo? Então, até isso. Porque o cara que não cuida não tem esse cuidado com o cliente de acompanhar o dia a dia dele, saber se o cliente, olha, você está precisando de mais uma empresa.
Você vai estourar o seu faturamento. Ou se você desmembrar o faturamento, você vai para uma alíquota mais baixa. Ou seja alguma coisa que ele possa atribuir, olha, essa função aí está muito caro, você pode, de repente, terceirizar essa atividade aqui, para você é perfeitamente possível terceirizar, possivelmente fique mais barato. Isso aí é uma maneira que você não, quem faz é o dono é que decide, você não tem poder para isso como contador, mas tem o dever de orientar o cliente às melhores alternativas. Sim. E aí, esse contador, ele está em falta no mercado, e ele continuará sendo valioso e continuará sendo procurado. Agora, aquele que faz o troca 6 por meia dúzia, vai logo ter que procurar outra coisa para fazer. Tipo, o empreendedor ele precisa entender, né, que o planejamento tributário ele é essencial. Porque a gente fala planejamento, a gente vê muita propaganda, planejamento tributário. Não, ele é um planejamento empresarial. Ele impacta totalmente no negócio. Entendeu? Ele traz condição de lucro melhor. Claro, e assim, muitas vezes, não só pensando em lucro, mas muitas vezes você vai organizar a empresa de uma determinada forma que você vai potencializar a venda. Também. Você vai aumentar a receita do cara, porque a empresa está organizada de tal forma que permite ela fazer isso. Agora, tem situações que você vê que E aí também tem o seguinte, tem aquele cliente que não quer saber, aquele empresário antigo que ainda controla as coisas do caderninho, né? Por mais que você leve um monte de relatórios, gráficos coloridos para o cara, o controle dele é no caderninho. Tem, mas esses são poucos também. Não, porque hoje, a cada dia que passa, os empresários estão entendendo a necessidade deles estarem mais inseridos no processo. Ontem mesmo nós recebemos uma cliente lá no escritório, a gente já trabalha com ela há uns 2, 3 anos. Eu nunca tinha ido no nosso outro escritório, né? E ontem ela foi lá com a gestora administrativa dela, tudo, porque ela já está indo para a terceira empresa e sentou lá com os técnicos, sabendo cada detalhe, querendo saber de cada detalhe. Falou, não, eu não posso, eu estou indo para a minha terceira empresa, eu não posso ficar tão avulso assim. Eu preciso entender como as coisas se processam, eu preciso ter conhecimento disso. Então, achei super bacana. Ela saiu depois, elogiou, pediu receita do cafezinho, que ela gostou do cafezinho e tal. Na verdade, eu também gostei. Do cappuccino. Do cappuccino. Eu costumo dizer para os clientes, não, contabilidade aqui não é boa não, mas o cappuccino é. Então, se você gosta de café, pelo menos pelo cappuccino, você fica com a gente, né? Isso é legal. E assim, a gente entendendo, né? Só pegando o gancho aí dessa empresária, hoje a gente vê uma certa reformulação mental do que de fato é o empreendedorismo, do que é ser empresário. Porque antigamente, a gente ainda passa ainda muito por esse desafio de ter um cara que ele busca literalmente preço, ele não conhece nada sobre o negócio dele, que a gente costuma dizer que é um aventureiro. Não, é simples, não é que é simples, é só uma notinha por mês, ter um funcionário só, é muito simples. Ainda dá dias, não, fulano de tal lá fez por tanto. Faz por tanto, então sim. E aí é aquela história, como que você se posiciona como profissional, sim, né? É mesmo, né? Uma nota só, o cara tem não sei o quê, vou calcular de qualquer jeito, depois se ele se lasque para lá, não preciso acompanhar o material dele, porque vou fazer aqui por qualquer 100 mil reais e pronto, acabou. Tem gente que leva cliente para o escritório que vai dar prejuízo para ele. Mas ele tem a falsa sensação de que botando mais cliente, ele não consegue perceber que ele enchendo o escritório dele de clientes ruins, pagando mal, que o escritório dele vai ser sempre ruim. Porque ele, recebendo mal, não consegue contratar bem, não consegue ter boa estrutura para dar um bom atendimento, e ele vai ficar ali trocando com aquele tipo de cliente, sabe, que... Vai estar matando a fome do dia. Né? Exatamente. Vendendo almoço para comprar janta. Justamente. Né? Então, assim, mas daqui não estou aqui achando que sou o dono da verdade, não. Cada um é feliz de uma maneira. O cara acha que isso é bom para ele, legal. Só que se alguém chegasse para mim, como muitas vezes alguns colegas chegam e dizem, vamos bater um papo com você aí, deixa eu ver, me fala aí como é que você faz, tal. Não, vem cá, irmão, vem cá, vou te falar aqui.
tal coisa que você está fazendo. Eu não faria assim, eu faria assado. Por quê? Aí eu vou falar dizendo pro cara, né, o que eu acharia que ele deveria fazer, porque eu até faço aquilo. Então, normalmente eu costumo receitar o remédio que é bom para mim. Lógico. Né? Então, assim, se foi bom para mim, agora eu costumo dizer, foi bom para mim, porque eu tenho essa cabeça. Eu, cara, sempre fui assim, visionário. Então, minha primeira, segunda, terceira sala foi alugada, aí eu comprei uma salinha, e depois, em seguida, meu cliente estava saindo, me vendeu a sala, e minha esposa, você vai alugar, né? Eu falei, não, vou meter a marreta e emendar as salas. Mas a gente não tem cliente para isso aqui, mas vai chegar, calma, vai chegar. Isso que é e maluco, aí, né? quebrei a sala, enchi de armário e tal, daqui a pouquinho estava tudo cheio. Aí o outro quis vender a sala, eu quebrei ela, agora você vai alugar. Falei, agora eu vou quebrar de novo, vamos lá. É a terceira quebra. E eu fui indo assim. Então, eu sempre me preparei para receber clientes. Eu sempre estive à frente. Só que isso tem um custo, tem um ônus. Claro. Entendeu? Você precisa estar com uma equipe de um bom porte e com um quantitativo legal para você receber cliente. O cliente bater na sua porta lá, você fala, pode vir, eu tenho condições de atender. Tal, assim. E o cara, quando entra, ele vai ser bem atendido, ele vai ter o feedback dele ali positivo. Aí o cara tá ali, fazendo economia de palito ali naquele negócio, zura pra caramba, paga mal funcionário, tal, fica pegando funcionário botando de sócio para não pagar salário pro cara, né? Então, assim, não vai ter bom resultado, E quando as oportunidades aparecem, ele não está preparado para aquilo. E acaba escapulindo da mão dele. Então, eu tenho uma visão que é a minha visão. Isso fez bem para mim. Pode ser que para outras pessoas não faça. Eu sou muito grato a Deus, acho que eu devo ter feito uma coisa muito boa, ou então ele está reservando uma coisa muito ruim lá na frente para eu sentir, mas porque ele me abençoa muito, né? Me abençoa muito em tudo, com clientes que me mandam, com funcionários que eu preciso contratar. Sempre que eu estou precisando contratar, é muito raro ter alguém assim, uma peça que destoa da grande maioria. Então, mas é uma visão de trabalho e de empreender, né? Porque eu, como contador, também sou um empreendedor. Sim. Né? Então, assim, o mercado está se regulando por aí. Tá. E hoje, assim, Alexandre, qual é o principal desafio hoje que você encara? Você olhando para essa contabilidade pós-moderna, né, que a gente pode chamar assim, com várias obrigações acessórias, com várias responsabilidades, com um processo de Cara, eu acho informatização. Eu acho que um desafio é meio que você desmistificar essa situação que para mim a falsa impressão de que a internet vai dominar tudo, de que os sistemas vão dominar tudo. Sim. Tá? Porque não tem, cara. Sabe, a empresa vai precisar do olho do contador ali, do consultor dela, para entender. Porque quando você acompanha, está de perto, você consegue saber, cara, isso aqui dá para o fulano. Às vezes eu estou lendo uma matéria, uma decisão judicial, adoro fazer esse tipo de coisa, né? Engraçado. Eu sou um advogado frustrado, né? Mas eu adoro ler. Não tem dia que eu não leia 10, 15 decisões judiciais, seja da área trabalhista, da área societária, da área tributária, defesa do consumidor. E aí eu vou vendo ali um assunto de defesa do consumidor. Pô, aquele cliente teve isso aqui. Já pego, já copio, já mando para ele já. Ou mando fazer um informativo, que é uma coisa que... Ou uma decisão judicial que afetou exatamente uma situação que um cliente meu está vivendo. Então eu faço muito isso. E acho que os sistemas não vão chegar a esse ponto Eles de são inteligência, facilitadores, né? de inteligência nesse nível, tá? A gente hoje começa a falar de alguma coisa, você liga o seu Instagram, seu telefone, está aparecendo um monte de postagens daquilo que você estava falando ali, né? Uma coisa absurda, você chega a assustar com a evolução. Mas achar que isso vai tomar o lugar do profissional, não acho que seria tão a curto prazo, não. Não acho que seria a curto prazo, não. E acho que isso é um grande desafio dos escritórios. E também acho que esse desafio ele está muito atrelado e quem está possibilitando isso são os profissionais preguiçosos, são os maus profissionais
que não, sabe, desatenciosos, não estudam, não querem evoluir e estão ali prestando mau serviço. E aí, meu irmão, para um mau serviço, qualquer porcaria que você oferecer, qualquer sisteminha vagabundo que ofereça uma coisa que não tenha que tocar a mão ali de ninguém, tá bom pro cara. Agora, o empresário que quer crescer, que tem um negócio sólido, pô, ele não vai correr o risco de entregar um negócio na mão de um sistema que pode... Porque o sistema pifa, não pifa? Sistema pifa. Não, Você compra um equipamento novinho, testou lá na loja, tal, chega em casa, o negócio para de funcionar do nada. Ele pifa. Como é que você vai... Aquele cara que é organizado, ele tem uma empresa, é empreendedor mesmo, e vai crescer, ele quer ter o assessoramento de alguém que está ali estudando legislação, que está acompanhando. É a mesma coisa de um advogado. Dizem que daqui uns dias vai ter a inteligência artificial, não vai precisar mais de advogado. Ai, são tantas nuances, tantos detalhes, tantas malícias que são necessárias e imprescindíveis para se advogar. Eu não sou advogado, mais uma vez, mas assim, que eu sei que isso acontece, você vai entregar uma defesa sua numa justiça que traz mais insegurança do que segurança na mão de um sistema? Não vai. Então, pode acontecer lá na frente, essas questões futuristas aí, pode, mas eu não vejo que a curto prazo a questão do momento, não. Para mim, os sistemas, eles se criaram muito mais em cima dos maus profissionais, que deixaram uma lacuna grande aí para isso. Aí, meu amigo, qualquer porcaria serve, entendeu? O serviço que o cara faz aqui, eu nem mando nota para ele, porque ele já tem um sisteminha lá que ele puxa isso aqui. Aí ele vai mandar guia para mim aqui, eu pago, pronto, acabou a minha responsabilidade com ele. Final do ano, eu não sei se eu estou pagando mais imposto que eu devia, eu não sei se estou pagando menos. Então, lá no nosso escritório, todo mês de novembro, o departamento fiscal faz o planejamento tributário do cara. Quais são os 3 sistemas que existem? Ou o cara é lucro real, ou ele é lucro presumido, ou ele é simples nacional. O cara pega os 11 meses que já correram, para completar o 12º, faz a média do 12º, e quando chega dezembro, início de janeiro, já manda para o cara ali, olha, fizemos aqui o seu planejamento tributário com o que aconteceu com você. Você não pode mais ficar no simples. É o que aconteceu com você não pode mais ficar aqui. Você tem que ir para o simples. Mas aí já emprestei meu nome para não sei quem. Bom, mas para você ir para o simples, você não pode ter assim. Aí você vai colocando as condicionantes. Mas você mostra para o cara, numericamente, porque, cara, eu posso estar aqui falando um monte de bobagem, um monte de mentira, um monte de coisas, isso é possível. Agora, número não mente. Número de baixo de número não mente. Você mostrou uma planilha ali, mostrou pro cara quanto que ele faturou, ele confere. Eu faturei isso aqui mesmo. E os impostos são esses aqui, tá dizendo que para mim melhora esse aqui, ok, eu vou. Então, rapaz, aí a gente volta naquilo ali, porque é intrigante. Você às vezes faz um planejamento tributário pro cara e fala, rapaz, olha, com as novas operações, com os novos produtos que você está fazendo, que você está vendendo, tal, você vai ter uma economia, se você mudar desse sistema, por exemplo, o lucro real, você vai ter uma economia de 500 mil por ano. Beleza, por 500 mil, que bom. Mas olha só, lucro real é diferente. Lucro real exige uma contabilidade mais apurada, técnicos mais experientes e, consequentemente, mais caros, e o honorário sobe um pouco. Não, aí eu não quero, aí eu vou para outro que vai fazer... Sabe? Não faz sentido. A mentalidade tão tacanha do cara que ele só quer ganhar. Ele não quer dividir, ele não sabe, o cara não sabe ganhar e trazer as pessoas com ele ganhando também. Ele acha que só ele tem que ganhar. Então, assim, eu até compreendo. E a gente até coloca isso como desafio, né? Que hoje... E eu te falo, cara, e eu vivencio isso, tá? Isso que eu tô te falando, eu vivencio. Mas eu não deixo de fazer e não deixo de mostrar pro cara, ele tem 2 empresas, amigo, baixa essa empresa aqui. Faz só com uma, que uma resolve para você. Você vai pagar menos imposto com isso aqui. Eu vou perder o honorário. Eu vou perder o honorário, sim. Mas eu vou ganhar um cliente que vai estar mais... Eu penso, né? Que vou ganhar um cliente mais satisfeito. Que eu vou tornar a vida dele mais prática, com menos uma empresa tocando.
E aí, irmão, é a lei da ação e da reação. Eu faço a minha parte, faço o correto e espero que venha. Se não vier, paciência. Não dá para você também medir seus atos baseado, se medir pela régua dos outros, né? Você tem que fazer aquilo que é certo. Então, assim, escritórios que se prepararem, que se consolidarem com uma pegada de atendimento diferenciado, cara, vamos falar nós, como ser humanos, ou como funcionários, ou os nossos funcionários. Aquele cara que, ele pega o informativo, e aí ele lê, pronto. Aí chega à noite em casa, ele vai ver a novela, ele vai ver não sei o que, ele fica 2 horas no Instagram, no TikTok, não sei o que, ele não para o tempo para tirar ali 3, 4 matérias importantes de clientes que ele trabalha, para ler, para sublinhar, para lembrar de mandar aquilo para o cliente dele, para ele evoluir profissionalmente. Ele não quer saber disso. Ele não quer saber disso, porque o cara paga pouco, né? E para ele tá bom demais. E leva até um problema, porque ele não consegue se preparar para pegar clientes qualificados, sim, né? Sim, isso é. Então a falta de qualificação do profissional, seja ele patrão ou empregado, é um divisor de águas também nessa análise que se faz aí da importância, da relevância desses escritórios e o futuro, né, dos escritórios com as empresas. Eu acho que tudo tem seu ciclo, mas esse ciclo ainda de ter o profissional, o consultor, aquele que trabalha com consultoria, que faz consultoria mesmo, atuante, esse aí tá um pouquinho mais tranquilo do que os demais. Mas precisa estar sempre reformulado, né? Entender que nosso sistema de legislação também ele é muito volátil. A gente passa... Quantas mudanças passou esse ano, mais ou menos, aí? Cara, impossível contar. Impossível contar. Essa resposta que... Eu acho que por ano são mais de 60 mil mudanças. 60 mil mudanças. Você já pensou? Por exemplo, lá no nosso escritório, é um escritório diversificado. A gente atende prestação de serviço, comércio, indústria, terceiro setor. Então, a gente tem todo o segmento. Então, você tem que estar acompanhando a legislação full time ali para essas mudanças. E o que tem, e o pior, essas legislações atuais, elas são muito mal redigidas. Então, além de um volume muito grande, você tem a falta de qualidade no texto, de compreensão, de facilitar a compreensão. E o mais complicado de tudo, eu não sei se já pegou essa situação, mas incoerência. Sim. Nossa senhora, uma redação nova, ela vem com incoerência da que está ativa ainda. Desculpa aqui até te interromper, mas tem uma coisa, cara, que eu preciso falar aqui, porque é revoltante, cara. Hoje, no DF, a situação crítica que o DF se encontra com essa questão da abertura das empresas. Sim. Rapaz, quantos clientes nós temos lá? O cara vai lá ver o endereço dele, a gente sempre orienta, não faça contrato de locação, não formalize o contrato de locação enquanto não tivermos a viabilidade liberando o local. Sim. Nada liberado, cara. Uma cliente nossa procurou no meio de uma comercial aí para uma distribuidora. Foi negado. 3, 4 semanas para poder negar o negócio. Eu falei, olha, pela sua atividade, procura uma ADE, né? Uma ADE. Aí indiquei, ela foi lá, viu, conseguiu o local que ela queria, no preço que ela queria. Vamos fazer a viabilidade, negada também. Como que uma atividade, cara, de comercial pode ser negada numa ADE? Impossível. Né? Que é a área de desenvolvimento econômico, cara. Como é que pode? Então, hoje seguramente, eu posso dizer aí que devem ter aí, pelo menos, vou chutar por baixo aí, uns 4, 5 mil empregos aguardando essas empresas serem constituídas. O pessoal está desempregado, esperando as empresas serem constituídas para arrumarem o seu ganha-pão, e o governo não facilita. O governo travado, né? Governo travado. Sabe, o pessoal não tem... Olha, há um tempo atrás,
eu não me recordo muito bem, mas se eu não me engano, foi na época do Arruda. Foi baixada uma determinação que os alvarás só poderia sair alvará e a consulta prévia só seria liberada quando quando o imóvel tivesse o habites. Brasília, quantos imóveis tem habites em Brasília? Pelo amor de Deus. Riacho Fundo, Candangolândia e nessa região por aí. Mais de 80% não tem habites. Sim. Então, quer dizer, não, aí, lá no governo Arruda, lá, os caras, não, peraí. Então, se não tem habites, consegue um laudo técnico, aí o cara contratava um laudo técnico para dizer que o prédio não ia cair, que o contribuinte poderia frequentar aquilo ali, que o prédio não estava em ruínas. Ótimo, cara, você viabilizou um jeito, precisa disso, viabilizou um jeito das empresas de alavancar a atividade empresarial. Aqui não, é travado, cara, é travado. Não, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo defesa e nem estou fazendo crítica a governo nenhum. Brasília é uma cidade que é patrimônio histórico, tem aí áreas de tombamento e etc. Entra na cabeça de alguém, o cara conheceu ali, numa entrequadra dessas aqui, onde vocês estão, tinha ali uma escola de inglês, X, 20 anos naquele local. O cara, por algum motivo, largou, ele vai lá e vai colocar uma escola de inglês naquele local. Hoje não passa. Não, aí não passa. Hoje não passa. Não, e o argumento mais esdrúxulo ainda, de qual é a data que ele funcionava lá? É antes de 21? Ah, então se antes de 21 pode, quer dizer... antes de... Por que que não pode? Né? Por que que não pode? Porque fere o zoneamento, porque vai... a gente não está falando de colocar uma boate debaixo de um prédio residencial, que vai... ter problemas sonoros, de trânsito, de estacionamento, etc. Não, a gente está falando de uma empresa comercial numa área comercial. E lembrando que geralmente essas atividades nas entrequadras aqui em Brasília, elas são atividades de baixo risco. Sim. Dispensada de licenciamento praticamente, a maioria delas, sim, né? Você vai colocar, vou colocar uma fábrica de bombinha, de foguetes, de fogos de artifício aqui. Não, peraí, irmão, você tem que ir para área isolada, né? Por mais que aqui seja uma área comercial, você não pode fabricar esse tipo de coisa aqui, beleza, tal. Tem que ser uma área mais rural, mais... Tudo bem, você encontra bom senso nesse tipo de trava. Mas, cara, tá absurdo, tá assim, irritante. Quando você fala assim, ó, o cara vai fazer tal coisa. Bom, vamos pedir viabilidade, não faça nada antes dessa viabilidade, e já te digo logo, tá? Pode não sair a viabilidade. Ah, mas ali é a área. A gente tem que explicar. E é engraçado explicar isso pro cliente, né? A gente tem que explicar, a gente tem que mostrar os casos pro cliente, para ele entender que a gente não está inventando, estou contando historinha, não. Eu ia trazer aqui para te mostrar que 2 casos nessa semana agora que, sabe, não dá para acreditar, tem que dar vontade de ir lá pegar o governador e falar, governador, abre o olho, meu amigo. Bota gente competente para cuidar disso aqui, porque não é possível. Tem muitas empresas impedidas de funcionarem e muitos empregos, muitos empregados aguardando essas empresas por uma burocracia que não faz sentido. Ah, tem uma LUOS aí, a lei, o governo vai, negocia com a Câmara e abre ali os precedentes, né, ali para aquilo. Ora, o que não pode é segurar a pujança do Estado, que já nós não temos vocação industrial, nós não temos vocação comercial. A nossa vocação é servidor público, aqui é um lugar de servidor público. Não é como São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais aí, que você tem polos industriais fortíssimos ou agroindustriais. Brasília não tem essa vocação. E um lugar que não tem vocação, quando você encontra alguém corajoso para empreender, gerar emprego, aí fica com essa palhaçada de segurar, pô, bicho, não dá, né, cara? Pô, esses caras... Sabe por quê? Estão com salário garantido, bicho. Estão com salário garantido. Mas acho que é uma burocrata está com o saláriozinho dele garantido lá. Porque se tivesse no mercado, se fosse um terceirizado aí, tivesse no mercado procurando, não ia ver senso em ficar negando o que eles negam, não. Tá? Coisas totalmente fora absurdo. Desculpa a minha ênfase nisso aí, mas assim, não podia passar batido. Não, porque... mas acaba não passando, Alexandre. A gente já tem até feito aqui constantemente algumas críticas referente à forma que o Estado olha. E lembrando que o Estado ele é sócio. Ele é sócio. Que sócio, hein?
Majoritário, quase. Não, é majoritário. Não é quase não, é majoritário. Ele te atinge no faturamento, a gente tem um sistema tributário hoje que, porra, a gente pesado, né? Pesado, porque a gente cobra imposto em cima de faturamento, pô. Faturamento não é a mesma coisa que lucro. Entendeu? Aí, além de tudo, é inviabilizar. A gente está tendo muita dificuldade. De fato, eu concordo plenamente com todas essas questões de viabilidade no Distrito Federal, porque está praticamente impossível exercer a profissão aqui dentro e contribuir para o crescimento da região. Olha, já seria absurdo você cobrar, porque já cobra um valor considerável para se registrar um contrato. Um negócio, que era, um negócio que era 20 e poucos mil reais há pouco tempo, agora é 400 reais uma taxa de junta comercial para abertura de empresa, 300 e pouco. Eu nem sei porque eu não cuido disso a miúdos, né? Não, a mais barata hoje é 110. 110. Então assim, pô, se tiver, olha, você tem tal problema assim, contrata um cara para fazer um laudo técnico aqui, você vai gerar emprego lá, mas você faz a coisa acontecer, cara. O que não pode é você deixar o camarada, o contribuinte querendo investir, querendo empregar, tem que ficar batendo e orando para que a viabilidade dele num local comercial seja aprovada para ele praticar o comércio. Isso que não faz sentido. Nenhum. A Luoz, pô, sabe? Burocracia. Não, é desnecessário. O excesso de burocracia ele é desnecessário. Sim, nós não estamos defendendo a falta de controle do Estado, né? Uma ausência do Estado. Isso não, precisa, a sociedade precisa do Estado para... Ele é regulamentador. Para regulamentar, exatamente. Agora, não se defende isso. Agora, se defende uma falta de criatividade, de boa vontade e desse excesso de burocracia para resolver o problema. E uma outra coisa, um outro problema muito grave que a gente tem aqui no Distrito Federal é a resposta. Zero resposta de qualquer administração hoje em termos de viabilidade. É complicado. É complicado você obter a prestação de serviços, ela é precária, né? Sim. Você tem ali algumas exceções, mas na grande maioria dos órgãos que você precisa se dirigir, o atendimento olha a junta comercial. Manda um processo lá para a junta comercial. Exigências absurdas. Você não tem ninguém nem para reclamar. Antigamente não. Você pagava taxa, o cara botava exigência, aí você, ia lá com o processo, pedia para falar com o técnico, explicava o técnico, olha, você colocou exigência aqui, mas não é assim que tal. Explicava o cara, não, tá bom, beleza, e fazia. Ou então, hoje em dia não, irmão. Hoje em dia você não consegue nada. Abaixo, né? É isso aqui, pronto, acabou, é tudo por chat. Ficou bom para eles demais, né? Só arrecadando ali o dinheirinho entrando. Aí você bota a exigência, não cumpriu ali em 30 dias ali, aquele período da taxa ali, paga de novo, aquilo ali. É uma crueldade, cara. É uma crueldade porque empreender nesse país não é fácil. Então, o empreendedor, ele merecia um medalha de honra ao mérito, cara. Medalha de honra ao mérito para poder falar assim, cara, tira o seu dinheiro, bota o seu dinheiro, em vez de botar no mercado financeiro, tô colocando aqui para jogo, para gerar imposto e gerar trabalho. Não, mas eu vou te penalizar, rapaz. Você está fazendo errado. Eu vou te penalizar, vou te criar uma burocracia excessiva até você desistir. Não, parece que é isso, cara. Parece que tem lá um diabinho ali no ouvido desse pessoal. Fala assim, eu vou criar uma burocracia excessivamente para que você desista. Porque você tem que botar seu dinheiro no mercado financeiro, não empregar ninguém, não gerar imposto nem nada. Né? Nós não temos vocação industrial, agroindustrial, a nossa vocação é só ser de servidor público. Então, pronto. É complicado, cara. Brasília, a gente tem essa dificuldade. Lógico que outros municípios aí... Você acha que você atua também Sim, fora do... a gente atua fora do Brasil. Tem outro, mas eu acho que tempo de resposta é muito mais rápido. Até prefeitura. Eu, particularmente, não sou muito fã de prefeitura. Não. É mais difícil. Prefeitura sempre é mais difícil. Né? Muito mais delicado, é uma dor, mas tem resposta. Algumas tem, né? Outras aí a gente não vai condenar ninguém por causa disso, mas... Aí aquela história, não é nem uma condenação do indivíduo, é da estrutura. Da condição. Porque lá em cima não está vendo. Porque a hora que lá em cima chegar para os secretários e falar, olha, não quero essa porra ficando aqui desse jeito não, cara. Vamos fomentar. Se os caras estão querendo investir, estão querendo gerar imposto pra gente, vamos criar, vamos buscar alternativa aqui.
Cadê o plano B dessa história? Temos que ter um plano B, não podemos ficar aqui. Ah, a Luoz está dizendo isso, tá? Vamos ver como que a gente consegue atender a Luoz sem criar a fragilidade para o contribuinte, porque também seria uma irresponsabilidade do Estado liberar qualquer coisa para qualquer lugar. Sim. Você libera lá o funcionamento de um atacadão num lugar que não tem estrutura ou está mal estruturado, tem a sua obra civil ali condenada e morre não sei quantas pessoas ali dentro. Olha a responsabilidade do Estado que deu esse alvará. A gente compreende toda essa responsabilidade, mas nós não estamos indo nesse nível de detalhamento, nem nessa proporção. Eu acho que cada caso é um caso, né, Alexandre? Cada caso é um caso. Acho que é muito complicado tu pegar um atacadão, um cara que tem uma receita alta, que tem um capital para melhorar, e tu pegar o pequeno empreendedor, o cara que quer abrir uma distribuidora, o cara que está a fim de abrir uma panificadora, o cara que está a fim de abrir qualquer outro tipo de pequenos negócios, né? E lembrando que quem sustenta a máquina do poder público é o pequeno negócio, não é o grande. Não tenha dúvida. Não é o grande. Não tenha dúvida. Eu acho que a galera tem que entender. Eu acho, se eu não me engano, a última pesquisa que eu tinha visto, o grande ele representa hoje em torno de 7%, né? Eu não tenho. Há muito tempo eu não vejo essas pesquisas. Antigamente eu até tinha mais curiosidade de acompanhar para saber quem pagava mais imposto, se era do lucro presumido, do lucro real e tal. Eu deixei de... Abandonei porque, infelizmente, eu não consigo resolver nada. Eu não consigo resolver nada. Nem que eu me candidatasse, fosse eleito, eu seria uma voz ali dissonante ali, porque a coletividade parece que não se preocupa com isso, né? Então, é um processo de educação mesmo, de cultura, de melhorar a nossa cultura. E tocando esse assunto, né, a gente até vê que hoje existe uma certa discussão um pouco mais ampla em cima do empreendedorismo, né? Hoje todo mundo já se fala mais em empreender, tá mudando a cabeça do servidor público, telefone. Né? Aí o cara tá toda hora aqui, toda hora tem deixa você rico, joga pra cima aqui que eu vou te explicar como é que você vai ficar milionário, aí investe aqui, investe ali. Aí o cara fica pensando que muitos querem investir no mercado e outros vão pensar em negócio. Quantas franquias você abre seu telefone, aparece oferecendo. Cara, isso é bom. Gera emprego, gera renda. Não tem nada mais digno para o ser humano do que ele ganhar, ter condições de trabalhar para ter o seu sustento, né? Então, assim, é lamentável e pediria aí às autoridades que, se isso chegar ao alcance de vocês, olhem com atenção, com carinho. A gente vai mandar por direct. Olha com carinho isso aí, porque é muito cruel, a forma não está adequada ao que nós estamos vivendo. E olha que nós saímos de uma pandemia. Sim. Onde parou o país. Em 2020, nós passamos por uma situação nunca tendo acontecido no mundo, né? A pandemia nessas proporções, no mundo, nunca tinha acontecido. Ninguém sabia disso. Depois, em 2021, a gente achava que tinha saído, voltou a pandemia, as empresas se cambaleando aí para se manter vivas. Aí a gente agora, 2022, sem pandemia, a atividade econômica querendo ser retomada, a cidade precisando disso, a Luoz não permite. Pelo amor de Deus, cara, sabe? Não dá, né, cara? Não dá pra você suportar um negócio desse, cara. É um assunto extremamente delicado e complicado, né? A gente vê que, além do cara colocar o dinheiro dele em risco, porque empreender é isso, né? Você vai arriscar, ainda ter todos um empecilho desnecessário, uma dor que ninguém olha para o ressaltando, né, a gente aqui não está defendendo o errado e nem está defendendo a informalidade, não. Mas vamos abrir o mérito de discussão do assunto. Sim. Vamos criar o plano B, vamos procurar uma alternativa para que, pelo menos os casos mais simples, uma empresa distribuidora de ração, de ração para animais pet, né? Poder trabalhar na área comercial, meu Deus do céu. O cara não está vendendo foguete, não, fogo de artifício, não, cara. Ele não está vendendo produtos. Não está vendendo bomba, né? Não está vendendo, trabalhando com produtos ilícitos ali, não.
Né? Não É pode. lembrar que a gente tá Eu tô falando isso porque essa cliente já vai agora pro terceiro endereço, cara. Não é nada nem nada, tem aí 45 dias ela procurando. Entre ela achar o endereço, a gente fazer a viabilidade ser negada, a gente questionar. Aí não, vamos falar aqui, vamos ver se libera. Aí fica mais uma semana pro cara tentar ver, para depois ele negar. Né? De novo. Para negar de novo. Então ela já está indo pro terceiro endereço em 45 dias. Querendo, já podia estar vendendo há muito mais tempo, já podia estar empregando há muito mais tempo. E acaba não tendo esse incentivo, né? É. E é assim, Alexandre, e o que você acha? Qual é a leitura hoje que você fala vamos colocar uma forma mais ampla, para o novo empreendedor? Quais são os desafios? Qual é a análise que você faz a respeito desse cenário atual? Cara, para o novo empreendedor, seja ele micro, pequeno, médio ou grande, se eu pudesse dar um conselho, ou quem me procura, o conselho que eu dou é que se organize. Ninguém cresce desorganizado. Sim. Ninguém cresce desorganizado. Então, eu só quero montar aqui uma banquinha aqui para vender caldo de cana e pastel aos domingos. E a pretensão é só essa. Tudo bem. Compra uma Kombi velha aí, bota isso aí e vai vender. Não, mas eu quero montar uma franquia de pastel lá na frente, eu quero ser um franqueador disso aqui. Se organiza. Trabalhe com os melhores profissionais que você puder, o melhor advogado da área que o seu dinheiro puder pagar, o melhor contador que você puder, o melhor projeto arquitetônico, porque o visual chama atenção, atrai o cliente. Então, assim, para o empreendedor, eu aconselharia aquilo que eu sempre quis para mim, trabalhar sempre com aqueles melhores profissionais, o que nem sempre é uma garantia de sucesso. Sim. Porque muitas coisas dependem de outros fatores, mas numa linha geral, eu acho que é o caminho que você tem mais probabilidade de ter insucesso. E para a galera que está começando aí a desbravar a área contábil, para quem pensa ter um escritório, para quem quer prestar um serviço contábil, ser diferencial hoje, tem um diferencial no mercado, né? Dedicação, suor, que dizia isso é Silvio Santos. Não sei se você já viu, né? Já. É suor, que ele pega o paletó, faz assim, fala suor. É suor, cara, não tem essa, sabe? Não tem acho que se aplicar, né, Luciano? É se aplicar, é se dedicar, fazer as coisas com carinho. Não gosta, vai fazer outra coisa. Sim. Vai fazer outra coisa, porque se você não gosta, você não vai fazer bem. Você não vai fazer bem aquilo. Então, se não é tua praia, não é uma coisa que te dá prazer, procura uma coisa que te dá prazer. Porque não adianta você se formar, tirar seu CRC, mas você não gosta daquilo. Você nunca vai colocar 100% de empenho. Você nunca vai botar amor naquilo. E não acredito em nenhum projeto, seja na área do empreendedorismo em geral, ou até do empreendedorismo na área contábil, que ele tenha sucesso sem que tenha havido ali amor, dedicação, essa paixão. Eu acho que paixão é uma palavra bem, bem forte e representa bem, significa bem. Eu acho que precisa ter isso, né? Então essa é minha... resumindo, é isso aí. E agora também não tem a fórmula, né? Porque eu também não sou um grande empresário, não sou um mega empresário, então, mas eu acompanho muitos, eu tenho clientes muito bem colocados aí no mercado e vejo que os que estão, quanto mais organizados são, mais crescem. Mais crescem. E crescem organizado. Cresceram porque foram organizados, porque privilegiaram a organização. E hoje não param de crescer porque são organizados. Então, para crescer fica fácil. Sim. Porque já tem ali, sabe aquela receitinha de bolo que o cara vai fazendo ali, ele já pegou o jeito daquilo. Então, ele tem tanta organização naquele processo que é fácil para ele hoje. Né? Agora, o cara que começa a desorganizar, que ele quer arrumar um negócio lá na frente... No meio do caminho... Irmão, bicho, é trocar pneu com o carro andando, cara. Não dá. Vai dar zica, vai dar algum problema, né? Isso é o complicado. E hoje? A Volga tem quantos funcionários?
Ela Ali está ali entre 68, 74, às vezes tem 73, né? Vai por aí. Mas é na faixa de 70 funcionários. 70 funcionários. Está funcionários. localizada onde? Ela está localizada no Connect Tower. Nós mudamos agora. Depois de 30 anos, no mesmo lugar, nós mudamos a nossa sede para o Horizonte. Demos um ar diferente ali, mudamos a nossa sede para o edifício Connect Tower, que fica ali ao lado do Taguatinga Shopping. Estamos ali no 26º andar. 2603 a 2610. Estamos ali, escondidinhos. E pra galera que quer procurar o Alexandre aí, como é que faz? Onde é que encontra o Alexandre? Como é que funciona? Redes sociais, assim, eu sei que eu não sou muito de redes sociais, não. Eu não tenho Twitter, não tenho Facebook. A única rede social que eu acompanho é o Instagram, que eu tenho, né? É o Instagram. Minha conta lá é Alexandre Caetano Dos. Alexandre Caetano Dos. E a própria Voga, né? O Instagram da Voga também, Voga Serviços Contábeis. Acho que é Voga Serviços, eu não sei. Eu não sei. Procurou, botou ali no Google ali, Voga, vai achar Voga a vai gente encontrar ali. a Voga. Vai achar, Voga Serviços Contábeis. Sabe que o nome Voga vem de estar em evidência, né? Sim. Estar em evidência. Quando eu pensei nesse nome, lá atrás, era sempre nisso aí, porque lá... sempre foi um objetivo, sempre foi um desejo nosso, trabalhar e prestar um serviço para estar em evidência. Se destacar se sempre. Se destacar positivamente, né? Preferencialmente. Preferencialmente. E hoje, qual é a expectativa aí para a Voga, para os próximos anos? Como é que você olha para esse cenário empresarial aí, seu? Cara, eu acho que nós temos boas expectativas, começamos bem o ano, esse ano, nós nunca, em 30 anos de empresa, nós nunca tivemos um ano que nós tivemos menos clientes, terminamos o ano com menos clientes do que nós começamos. Isso nem na pandemia? Nem na pandemia. Pô, isso é legal. Nem na pandemia. Na pandemia eu ganhei cliente. Foi? Porque muitos colegas foram para casa porque estavam com um problema e eu estava fazendo vídeo, estava passando informação para os caras. Aí o vizinho lá do meu cliente não conseguia contato com a contabilidade dele, aí passava o meu vídeo e a pessoa me procurava. Então eu ganhei, foi cliente na pandemia. A questão da oportunidade, de você estar preparado. Sempre, a oportunidade sempre fala que é um cavalo a trote, né? Tem que aproveitar na hora que está passando correndo. Quando eu faço ali reunião com os funcionários, toda vez eu falo isso. Quando eu começo a falar, já levando até a sobrancelha assim. Tal. Lá vem a historinha, mas é isso, eu sempre falo. Cara, para você pegar o trem, você precisa estar na estação, cara. Sim. O trem não para você fazendo o sinal. O ônibus até pode parar, né? Às vezes ele tem uns motoristas legais que você faz o sinal fora do ponto, ele para. Mas o trem, ele só para na estação, cara. Sim. E você tem que estar lá com a sua malinha, com tudo prontinho para você... O trem parou, você entra e segue com ele. Porque se o trem parar e você for ainda fazer mala, pegar a mala lá no carro para trazer para cá, você vai perder o trem. E é o que eu digo, no dia a dia, não espera alguém te oferecer alguma coisa, não. Se prepara para que alguém possa te oferecer porque você se preparou para aquilo. Sim. Né? E aí, colocar em evidência, né? E aí é aquela história, é a dedicação, é o suor, é trabalhar, é dar o plus, fazer. Não precisa, a gente não fala aqui, até porque nem eu fui assim, né? Mas não precisa o cara viver com a cabeça atochada num livro, em internet, procurando legislação, nada disso, não. O cara precisa dividir o tempo dele, cara. Sim. Dividir o tempo dele, cara. Se organizar. Né? Então, se você pensar que o dia tem 24 horas, de 8, você dorme 8, trabalha 8 e tem 8 para o seu lazer. Cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde. Então, você tem 8 horas para... 8 horas você dorme. Você precisa dormir 8 horas. Eu nunca consigo isso aqui, mas... mas você tem 8 horas para o trabalho. Tem que trabalhar mais. Eu pego a hora do sono aqui e jogo um pouco para o trabalho aqui. Agora, você tem 8 horas que seria para o seu lazer. Pega um pouquinho dessas 8 horas aqui, cara, tira 2 horas todos os dias. Estuda ali, se aprimora naquilo, no seu trabalho. Tenta ser um pouco diferente, conseguir informação além do que o normal. E porque você só vai, assim, porque você só vai evoluir se você estiver acima. Se você estiver mediano, água morna não serve nem para chá. É. Né?
Água Isso é morna não fato. serve nem para chá. Então, cara, ou é frio ou é fervendo. Tem esse negócio. Eu sempre uso isso lá com os funcionários, sempre uso faço essa analogia aí com a minha equipe lá para, que eu digo também para eles, né? Quando a gente está reunido, eu vou falar de atendimento. Eu falo, cara, quando você vai deixar seu carro numa oficina, você deixa seu carro na oficina para trocar a pastilha do freio. Beleza. Você voltou, o cara te entregou a chave do carro. Está aqui, doutor. Seu carro está com a pastilha trocada. As antigas eu deixei lá no porta-mala, então pode ir embora. Ele te atendeu bem, porque ele fez o que você pediu. Né? Sim. Mas se o carro está na oficina lá, o carro já está lá na oficina, custa ele verificar o óleo, verificar a água do radiador, calibrar os pneus, e na hora que ele te entregar a chave, ele te fala assim, olha, troquei as pastilhas, aproveitei, já vi, tá com a água do radiador no nível, do limpador de para-brisa também, já calibrei os pneus, tal, pode ir. Você vai falar, cara, pô, legal, da próxima vez eu já tem. Você não te chama atenção? Não, Uma claro. coisa simples, boba dessa, te chama atenção. Por que quando o cliente vem aqui e te pede um negócio, você só faz aquilo que ele te pediu, se você podia fazer mais do que aquilo? A gente até fala, né, que a excelência ela não está na obrigação. Sim. É que ao invés de estar, né? Ah, eu fiz enfermagem que é obrigação. Sim. Essa é a mediocridade do serviço, né? É. É fazer o que está na obrigação. Fazer além, eu acho que para gente que terceiriza serviço, para quem terceiriza serviço, para todo mundo que terceiriza, é entender que um pouquinho além, ele te proporciona portas maiores. Oportunidades melhores, sim, não tenha dúvida, Entendeu? não tenha dúvida. A tônica do que a gente conversa, desde o início da nossa conversa aqui, é Sim. sempre essa, né? A gente vai lá e volta e bate. Acaba voltando, que é voltando excelência. no que é, porque é excelência. E não Excelência. tem outra, não vamos inventar ou reinventar a roda, não, porque é isso. É dedicação, suor, paixão. E aí, agora, se você não gosta, se você não é apaixonado por aquilo, está em lugar errado. Vai procurar outra Perdendo coisa. tempo, Você né? pode ser um péssimo contador e um excelente vendedor, né? Pois é. Um excelente representante comercial e ter o tino para vender. Eu, cara, só sei vender o meu trabalho. Não sei vender nada, bicho, nada. Se eu pegar um iPhone 13 Max Pro, que por aí custa não sei quanto, se eu quiser vender ele por R$100, novinho, é capaz de o cara me levar por menos ainda, porque eu não sei vender. Pague 50. Entendeu? Porque eu não sei vender. Agora, o meu serviço eu sei vender. Porque eu tenho sabe paixão, o valor, né? eu tenho paixão naquilo que eu faço, eu sei o trabalho que dá, eu sei o que eu posso proporcionar para esse cliente, né? Então, tá aí a questão. Para ter sucesso na vida, seja em que área for, paixão, suor, trabalho, dedicação. Dedicação, acho que é tudo. E assim, né? Usar aquela máxima, não fazer aos outros o que você não quer para você. Sim. Cara, você não faz nada para ninguém que você não queira que aquilo seja feito para você. Acabou. Inclusive, assim, a religião. O problema não é religião. Não é a igreja tal, não é o pastor tal, não é... Para mim, é isso. O que falta hoje é as pessoas se respeitarem a ponto de não fazer para outras o que não quer para si. Sim. Se colocar, eu Se acho que é colocar no lugar da empatia, pessoa, né? Ter um pouco mais de empatia e entender como é que o mundo flui. Ele flui melhor quando existe empatia, relacionamento comum, admiração. Eu acho que Bem querer, né, cara, das pessoas, né? Bem querer, justamente. A gente entender que isso é que faz o mundo andar pra frente. Alexandre? É isso, cara. O papo foi bom. Você conseguiu extrair mais de mim do que eu imaginava falar. Porque eu te disse, né? Meu pai, enquanto vivo, dizia que eu falava mais do que deputado baiano, né? Então, eu falar, eu não paro de falar. Mas foi legal o papo, foi bacana. Foi bacana. A experiência é interessante. Um prazer estar aqui. Falando de algumas coisas que são sentimentos meus, né? Eu não represento, já fui presidente de associação de contadores por 2 gestões, fui representante do CRC, já andei em entidades de classe, já participei de entidade de classe, mas hoje eu estou falando aqui como o Alexandre, proprietário da Voga, e como contador que tem uma certa experiência e que tem
um conhecimento da relação, né, profissional com a empresarial. Sim. Então, tudo que eu disse aqui, eu repito que eu não estou representando a categoria, não. Foi dito por mim e a responsabilidade é minha. Tá? Não, e foi massa, a conversa foi boa, ela acaba sendo interessante, né? Porque a gente não está falando, justamente, está falando da classe, está falando de situações que Sim. foi vivenciada. E ainda vivenciamos, né? É. Mas a próxima oportunidade, já deixo um convite aqui aberto para a gente vir descomplicar essa Tá bom, contabilidade. vamos ver se a gente consegue avançar aí, orar bastante aí para os governantes melhorarem essa burocracia, né? Diminuir essa burocracia e contribuir um pouco para que a cidade possa prosperar. É isso que a gente precisa. Emprego para todo mundo. Isso. Tá bom? Prazerzão, cara. Valeu. Valeu mesmo. Valeu. Obrigadão. Um abraço. E a galera que acompanhando aí, não se deixa de se inscrever, né, no nosso canal, seguir a gente lá no Instagram, @lá do DPDC, e também dar uma curtida lá no canal, né? Tá bom, lá no Instagram. No Instagram da Voga, que é @Voga Serviços Contábeis. Isso. A gente pesquisou. A gente pesquisou Que coisa boa. E agradecer aí todo mundo que tem acompanhado nós. Tá legal. Abraço a todos.